O tema da mensagem nesta noite, o chamado de Cristo. A partir do texto bíblico de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Como está escrito: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Todos nós fomos chamados por Jesus Cristo. E uma verdade bíblica é que fomos chamados quando não procuravam, ou fomos encontrados quando não procuravam. Todo o crédito da nossa salvação, de estarmos aqui, pertence a Jesus. Ele nos procurou, nos encontrou e nos chamou. Não estávamos procurando. Ele nos procurou, nos encontrou, nos chamou para nos tornar discípulos dele. Pessoas que aprendem dia a dia, continuamente, até o fim dos tempos, primeiramente, quem é Jesus, sobre ele, e depois, como viver com ele. Isso é discipulado. Mas o chamado, conforme o texto bíblico, tem 5 características, levando em conta que ele nos procurou, nos encontrou e nos chamou. 5 características do chamado de Jesus ao crente para o discipulado, ou seja, conhecê-lo e viver através dele. Primeira característica, que esse chamado é conforme o querer de Cristo. Como diz o texto bíblico: subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E eu acho assim esse texto formidável, espetacular mesmo. Por quê? Porque está dizendo para mim e para você que eu e você, nós somos queridos de Jesus. Ele mesmo quis você, ele mesmo me quis. Nada forçou Jesus. Somos parte do querer de Jesus. Somos queridos de Jesus. Outro dia, faz um pouco de tempo, acho que faz uns 6 meses, eu tive uma conversa com um adolescente, e a grande dúvida dela era a seguinte, e é a dúvida de muitos adolescentes: será que meus pais me quiseram mesmo? Será que eu não nasci por acaso? Será que fui planejada? Ou eu surgi na vida deles? E aí eles têm que me suportar. Ou seja, será que eu sou querido? Querido mesmo? Eu fui querido. Tiveram porque eu quis, porque quiseram. Ou porque aconteceu.
O chamado de Jesus para as nossas vidas é justamente porque Ele quis. Ou seja, Jesus quis você. Ele me quis. E isso demonstra o real amor de Jesus por todos nós. Ele nos ama porque Ele nos quis. Porque só por amor é que alguém quer algo. O chamado de Jesus para conosco revela amor por nós. Ele chamou aqueles que Ele mesmo quis. A resposta que eu dei para aquela adolescente foi o seguinte: é que os pais dela quis o nascimento dela, não porque foram planejados ou não planejados, não é isso. Quiseram porque se casaram. E no casamento está o amor dos filhos, ou aos filhos. Ou seja, o acontecer daquele adolescente, daquela adolescente, é o acontecer do casamento. Se casou, desejou o filho. E aí não importa se foi planejado ou não planejado, em termos de uma expectativa imediata ou não, para um determinado momento ou não. Mas, e foi a minha resposta: seus pais se casaram, significa que eles quiseram você. Mas, e se acontecer por acaso? Não, porque o casamento deles não foi por acaso. E quando eles decidiram por se casar, eles decidiram em amor por ter você. É claro, todo casamento está voltado para a maternidade, para a paternidade. Muitos evitam, muitos tentam de todo jeito não acontecer a maternidade, a paternidade, mas está voltado para, de tal forma que existe uma vontade, porque existe o casamento. O chamado de Jesus para você ser discípulo dele revela amor. Você é querido de Jesus. Ele quis você. Louve a Deus por isso. Ame Jesus por esse querer. Porque assim como aquela adolescente, muitos de nós temos dúvidas se realmente nós somos queridos. Às vezes nós somos convidados para uma festa de casamento, somos convidados para uma festa disso. No fundo a gente, será que me convidou por formalidade ou porque eu sou querido? Ou me querem mesmo na festa? Você vai para o céu é porque você é querido. Você está aqui é porque você é querido. Você tem Jesus é porque você é querido, porque Ele chamou você porque quis. Segunda característica, esse chamado é soberano. Como diz o texto, e vieram para junto dele. Chamou e os discípulos vieram. Não é com a maioria das nossas crianças e adolescentes, né? A gente chama, menino, vem cá. Parece que a gente diz, vai lá, né? Menino, vai lá. Aí parece que eu disse, vem cá. Parece que tem gosto de fazer o contrário. Não, o chamado de Jesus é soberano. Ele disse, vem, e os discípulos vieram. Se aproximaram. Chegaram para junto dele. Da mesma forma é soberano sobre nossas vidas. Jesus nos chamou, e onde nós estamos agora? Aqui, em adoração a Ele, em culto a Ele, para dizê-lo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque houve um chamado. Nós somos os queridos de Deus por Jesus Cristo, que soberanamente nos chamou, nos resgatou, nos livrou, e essa força poderosa sobre nós nos tornou discípulos.
É soberano o chamado de Jesus. Todos que eles chamaram se aproximaram. É muito bom saber que o chamado é soberano. A gente confia em Jesus e podemos pregar, evangelizar e esperar que quando Jesus chama Lázaro do túmulo, Lázaro sai do túmulo. Quando Jesus chama alguém da morte, ele vem à vida. Quando Jesus manda o cego enxergar, ele enxerga. Da mesma forma, quando ele chama alguém para a salvação e para a graça de Deus, ela também vem. É um chamado soberano. Então, jamais perca a esperança de que o grito poderoso de Jesus, com certeza, despertará os mortos que deverão ressuscitar. Tanto que no último dia, quando ele chamar, todos ressuscitarão. Porque é soberano o chamado. Terceira característica do chamado é para estar com Ele, com Cristo. Nós não podemos confundir Jesus com religião. Religião, o chamado é para você viver ritos. O chamado de Jesus é para você viver em comunhão com Ele, porque cristianismo é comunhão com Jesus, é realidade Jesus, é vida Jesus. Diz o texto bíblico: então designou 12 para estarem com ele. E esses 12 acompanhavam Jesus em todo lugar. Às vezes, de madrugada, Jesus ia ao monte para orar. Os discípulos subiam também. Iam ao encontro da multidão. Estava lá também. Em todo lugar, em milagres, em momentos de comunhão com Deus, e até mesmo no grande momento final, os discípulos estavam ali porque o chamado é para estar com Jesus, não é para estar ausente de Jesus, não é para ter uma imagem de Jesus, não é para ter uma representação de Jesus ou uma ideia sobre Jesus. O chamado de Cristo ao discípulo, a todos nós, é para estar com Ele, em comunhão com Ele. Porque cristianismo é comunhão com Jesus. E nós somos cristãos. Não existe chamado fora da comunhão com Jesus. Então, significa pensar em Jesus, viver Jesus, estar 24 horas com Ele, de tal forma que até a nossa respiração se torna parte de ter Jesus e de viver Jesus. Isso é discipular. Quarta característica: o chamado de Cristo é para evangelizar, é para torná-lo conhecido, amado, e para os enviar a pregar. Ou seja, Ele me chamou para que uma vez com Ele, eu fale a respeito dEle. Eu testemunho sobre Ele. A outra pessoa começa a conhecer Ele também. Eu não sei vocês, mas
sempre que eu passo, eu conheço alguém, ou passo qualquer experiência, eu gosto de contar aos outros. Parece que não chega a hora de encontrar alguém para me falar a respeito do que aconteceu. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. O chamado é justamente essa vontade de falar a respeito de Jesus, porque tem Ele. Fui chamado por Jesus para torná-lo conhecido. E isso eu faço apresentando-o para outras pessoas. Falar sobre Jesus. E uma coisa da evangelização. A evangelização eficaz, ela não é programada. Ela é automática. Você fala com Jesus com naturalidade. E fala de Jesus com naturalidade. Você, com certeza você já se viu falando dos feitos do seu filho, do seu neto, para alguém. Naturalmente. Quando você cuida, você está contando o feito, a novidade que aconteceu na vida dele. Ele está aprendendo a andar, ele falou, olha, ele... É assim, com naturalidade, porque também você vive a maternidade e a paternidade com naturalidade. Da mesma forma, nós falamos com naturalidade de Jesus, porque vivemos Jesus com naturalidade. Ou seja, faz parte da rotina normal da nossa vida. E por último, o chamado de Cristo para nós é para vencer o mal. Jesus quer seus discípulos vencendo o mal e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí onde está essa questão de vencer o mal? Nós vencemos o mal exercendo autoridade. Hoje a autoridade tem sido muito banalizada, mas a gente tem uma ideia sobre essa banalização. É que toda crise de autoridade é crise de dignidade. Mas nós somos parte dessa dignidade chamada Jesus, por isso nós temos autoridade. Como vencer o mal? Exercendo a autoridade cristã sobre o mal. Se é mal, se é maldade, não temos conversa, não temos diálogo, não temos porquê nos deter ao lado dele ou dela. Nós devemos nos levantar para vencer todo o mal. E não é por acaso que no Pai Nosso nós pedimos: Senhor, livra-nos do mal. Exercer autoridade é usar de toda a força, de todos os meios que a nossa dignidade como cristão pode exercer para que o mal seja evitado e vencido em qualquer lugar, a começar pela nossa vida. O chamado de Cristo é para que o crente, que o seu discípulo vença o mal. Esse é o nosso chamado. E a exercer a autoridade de expelir demônios, que é justamente a presença do mal, para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir a boa obra de Deus. E nós nos erguemos
como mais do que vencedores por aquele que nos ama, para destruir o mal. Para isso fomos chamados. São essas as características que nós aprendemos a partir da escolha dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e que é também o nosso chamado. Você foi chamado conforme o querer de Jesus. É querido. Você foi chamado soberanamente. Está aqui porque Cristo tem poder. É para estar com Ele. Ter Cristo é ter comunhão com Ele. É para evangelizar. Ter Cristo é fazê-lo conhecido e amado. É para vencer o mal. Você tem a força de Jesus para derrotar o inimigo. Você tem a força de Jesus para vencer o mal, porque você foi chamado para isso. Foi chamado e Ele deu o Espírito Santo e deu o poder e autoridade para essa tarefa. Então louve a Deus, adore a Deus pelo seu chamado, porque Ele procurou você, encontrou você, chamou você. Isso é Jesus. Esse é Jesus. Vamos orar. Eu te dou graças, Deus, por Jesus Cristo, seu nosso Senhor e Salvador. Eu te dou graças porque é certo que esse bem será sempre sobre nós. Jesus, Ele nos buscou, encontrou, nos chamou. E somos discípulos dele, queridos, com a missão de finalmente torná-lo conhecido e amado e derrotar o mal. Cumpre a nós, Deus, viver o teu reino, anunciar Jesus. E enquanto o Senhor nos livra do mal, nós exercemos autoridade de forma a destruir toda a máquina do mal, para que tua bondade permaneça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nosso país, sobre nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.